estávamos na igreja metodista, a igreja metodista, muitas igrejas são muito tradicionais, outras são mais avivadas e tal, existe diferença, né, de uma igreja para outra. E no tempo que estava tendo um avivamento aqui em São Paulo, meu sogro estava conosco, estava passando pelo avivamento também. Aí um pastor vamos dizer assim, da ala tradicional, abordou ele no estacionamento da faculdade. Eu estava perto, que eu fazia lá um curso de louvor e adoração com o maestro Nelson Matias, né? Célia Juncker, um curso muito abençoado. Eu estava voltando assim, encontrei com o pastor Rubens. Eu já não lembro se eu estava namorando ou se eu já era casado nessa época. São muitos anos já. E aí o pastor dessa ala, vamos dizer, mais tradicional, falou assim: pastor Rubens, a tua igreja é aquela que bate palma para Jesus, tirando um barato, né? Aí ele falou assim: a minha é a sua bate palma para quem? Né? A sua bate palma para quem? Né? A minha bate palma para Jesus. Porque bater palma era assim, né? Não se batia. As igrejas tradicionais, até hoje, talvez, realmente não tenho assim tão marcado, mas boa parte das igrejas tradicionais não bate palma, assim, né? Fica tudo silêncio. E foi uma resposta bem curiosa, né? Eu estava aguardando, assim, porque eu pegava carona com ele, ele era professor lá na faculdade, e eu pegava carona com ele de volta. Ele me deixava aqui no Santa Cruz, eu realmente não era casado, agora que eu lembro. Ele me deixava aqui no Santa Cruz, pegava um ônibus, ia para o Butantã, e ele caminhava lá para a Chácara Santo Antônio. E eu fiquei tão impressionado com aquilo, né? Mas uma resposta muito inteligente, né? Ele não agrediu, né? Mas ele perguntou, né? Qual é a manifestação que você faz? Por que eu estou falando isso? Porque nós devemos ter muita liberdade, irmãos. Liberdade de adoração. Jesus está presente. Amém? Então, quando nós batemos palma para Ele. Não é para mim, não é para o louvor, não é para... Quando você dança, levanta a mão, né? Fiquei feliz mesmo, pastor Aléia, levanta a mão. A Bíblia diz, levantando as mãos, né? Na congregação, salmo, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. Salmo 47, vê se eu estou certo aí. Salmo 47 diz isso? Veja aí na sua Bíblia. Salmo 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo. É isso mesmo? Vamos ver se está certo. Oh, glória. Precisa memorizar a Bíblia, sim ou não? A Bíblia diz, todos os povos, nós somos um dos povos, sim. Então, né, é bênção bater palma, dar brado de vitória, está também na palavra, né? Tocar a gente leu, acho que semana passada, o Salmo 150, né? Sopro, corda, percussão, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, sempre lembre disso. Quando você se expressa na congregação, você que está em casa também, viu, irmão? Pode achar que você é louco, bate palma junto, né? Não está podendo vir na igreja, bate palma lá, normal, né? Dança. Eu faço isso sozinho, em casa. Por quê? Jesus merece. Eu penso assim, Jesus merece. Jesus merece a minha adoração, Jesus merece a minha expressão de louvor. Certo? Já teve tempos que eu não fazia isso para Jesus, quando eu não era convertido. Então, eu sei que é muito bom fazer isso para Jesus. Certo? Quem tem essa certeza aqui que é bom fazer para Jesus? Eu tenho certeza. Preciso que ninguém me reforce. Mas é bom sempre lembrar, né? Por isso que a igreja é isso, né? A igreja é isso. Um lembrando o outro da importância debaixo da palavra, né? Isso aquece o nosso coração. Quando nós estamos ministrando aqui músicos, né? Falo para os músicos, para os irmãos do louvor, é uma bênção poder servir a Deus no louvor. Não é verdade? Porque você está ministrando aqui com instrumentos que Deus deu talento, que se Ele não desse a gente não teria nada, certo? Ia ter alguma coisa? Nada. Então,
a gente vem aqui e ministra com alegria. Por quê? Porque você serve a Deus com o talento que você deu, que Deus deu. E a congregação louva ao Senhor. Assim também todos, quando a gente chega cedo, né? Os diáconos já estão aqui, uma bênção, os nossos diáconos. Eles são uma bênção ou não? Quem acredita, diga amém. Diáconos são uma bênção. Aí eles vêm aqui, oram com a gente. É uma bênção. Como é bom servir a Deus, sim ou não? E eles servem com alegria, a gente vê no rosto deles. Você já percebeu isso? É uma bênção. Então, essa alegria de servir a Deus, ela deve estar sempre presente. E nós vamos falar de ânimo mesmo hoje. Vamos falar de ânimo para avançar. Ânimo que vem do céu. Ânimo, no tempo que nós vivemos um tempo difícil. As estatísticas mostram aí que mais do que dobrou as pessoas com depressão no Brasil, por causa da pandemia. Era 4 ponto alguma coisa, já está mais de 8% da população. Sabe o que é 8% da população? É bastante, hein? O Brasil já era, acho que, o 4º ou 5º de número de depressivos no mundo. Não sei se continua o mesmo, mas é um número absurdamente grande. Subiu, se não me engano, vou ver se eu vou lembrar aqui, são 5 vezes mais. Os pedidos de problemas com a mente, depressão, outras coisas lá no SUS, né? Subiu de 100 mil para 500 mil. 5 vezes mais os pedidos de previdência para algum problema ligado à ansiedade e depressão. Haja caixa no governo para conseguir dar conta de 5 vezes mais, é muita coisa de diferença. A crise é muito forte. Como nós vamos passar por ela, né? Ou estamos passando como cristãos? E eu gostaria de pensar com você nessa manhã, não é? Uma manhã muito importante, né? Acredito que a maioria ainda vai votar, certo? Vou votar. Então precisamos de sabedoria de Deus. No momento de pandemia, momentos de crise também brasileira, porque quando a gente olha, muitas vezes, como é que vem o desânimo, né? Como é que vem o desânimo? Às vezes você olha para os quadros que você tem na sua vida e não vê saída. Você pensa, as coisas que eu faço, a minha profissão, talvez eu não vejo condição financeira para dar conta das coisas que eu tenho para fazer. Isso dá aflição, né? Onde eu trabalho, a empresa não está bem por causa da pandemia. Abaixou o salário, né? Porque está no home office, etc. São muitas coisas, né? Perderam negócios, comerciantes que perderam negócios, empresários que muitas vezes, alguns, nós oramos na live por um empresário que perdeu o negócio. E, né, falência, né? Tem um lá que eu já orei várias vezes. E outras coisas mais. Então, isso vem um desânimo, quer dizer, com que força eu vou fazer, né? Como eu vou continuar? De que forma eu vou continuar? A igreja fechou. Começo da pandemia, né? A gente aberto assim, né? Distância, tal, máscara. A igreja fechou durante um tempo, né? Quantas coisas passam pela nossa cabeça, né? E fazer culto em casa, né, pastora Leia? Muitos cultos, chega uma hora que fica assim cansativo. Confesso a vocês. Eu louvo a Deus que a gente pode fazer o culto assim, já é uma bênção. Porque fazer o culto em casa toda vez, parece que você não muda a página. Está na mesma página. Né? Não muda. Não muda a página. Fica estranho. Às vezes a gente não valoriza, né? Nós estamos aqui em 3 instrumentos. Gente, como é bênção 3 instrumentos. Todo culto tocando lá em violãozinho, é uma bênção o violão, mas cansa um pouco, né? Troca aqui, a gente troca o baixista, né? É uma bênção. Já muda. É a segunda geração, glória a Deus. Gente, é bom ver o rosto novo, sim ou não? Que bênção ver vocês aqui, e você que está em casa, que Deus abençoe a internet. Pelo menos você, né? Está conectado com a gente. Se a gente olhar para o lado negativo, fica muito pesado, sim ou não? Olha, não sei o que vai dar.
né, assim. Então, como é que nós podemos pensar, qual ânimo, que ânimo eu posso ter, não é, diante dessas situações? São crises duradouras. Crises duradouras. O que mais traz dificuldade no ânimo é a incerteza do propósito. Um dos piores problemas. Porque o povo no deserto, nós vamos ler agora, daqui a pouco, né, vai abrindo lá sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31. O povo no deserto passou muito tempo, 40 anos. Mas eu pergunto, quando eles saíram do Egito, já havia um propósito? Já havia um propósito? Qual era a situação do Egito? Qual era a situação? Escravidão. Prisão. Muitas vezes nós não lembramos de onde Deus nos tirou. Não é verdade? Nós não lembramos. Parece que fica tudo fácil. Jesus nos tirou do caminho do inferno. Ele nos pagou o preço da condenação eterna, gente. Sim ou não? O sangue precioso de Cristo nos livrou da condenação eterna. Isso é maravilhoso. Já é sentido de adorar a Deus independente do deserto. O que aconteceu lá então, né, nessa época de Deuteronômio, que nós estamos lendo como igreja, é uma lembrança, é o finalzinho do deserto, já para entrar na terra, mas lembrando o que aconteceu, né, porque Deuteronômio é uma memória. Olha, lembra que Deus fez isso? Lembra? Vamos trazer a memória que quando estava no Egito, estava escravo, estava preso às vontades do faraó. Quando nós estávamos sem Cristo, estávamos à mercê de Satanás, presos a mentalidades mundanas, presos ao espírito que opera nos filhos da desobediência, como diz Efésios. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, aquele que é desobediente consistentemente. Há um espírito maligno que opera, diz lá em Efésios. Por isso que muitas pessoas nem percebem, mas estão sendo usadas pelo diabo. Você já percebeu isso? Não percebe quase, ela faz naturalmente. Mas ela mente, ela trapaceia, ela faz, ela engana até ela mesma, mente tanto que ela não lembra nem o que mentiu, aí se enrola na mentira. Você já conheceu gente assim? Ela mente tanto que às vezes ela acredita na mentira, já vira um rolo violento. Porque existe um espírito operando e oprimindo. Satanás oprime as mentes, oprime o coração e oprime as emoções. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele. Mas nós temos um Deus que mandou o seu Filho para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está escrito. Amém? Você já leu esse texto? Se não me engano, está em 1 João. Só não lembro agora o versículo. Para isso se manifestou em carne o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, a opressão na mente também pode ser destruída pelo sangue de Jesus. Nada além do sangue, como nós cantamos aqui. O sangue de Cristo rompe e sai do Egito, vai para Canaã. Amém? Há um domínio, quando nós vamos ver isso, né? Toda a linguagem que é falada do Antigo ao Novo Testamento vem trazer um ensino de libertação para nós. O texto da Torá é um texto de ensino de libertação. É o registro, claro, né, das primeiras coisas, mas quando nós falamos de Egito e Canaã, é libertação e vamos levar ao descanso, ao tempo de Deus, à bênção de Deus. A terra que mana leite e mel. E muita gente acha o seguinte, né? Se mana leite e mel, deve ter uma rede, uma água de coco, né? Com um canudinho assim que vira, né? Para você não precisar nem
Sabe aquele canudinho que vira assim? Ó? Já inventaram para o cara, né, ficar bem tranquilo. Né? Então, aquela geladinha que sai aquelas gotinhas, sabe, pessoal? Sabe aquelas gotinhas por fora do coco? Nossa, quem gosta de água de coco aqui é uma delícia, né? Aquele solzinho com sombra, a leite e mel. Será que é essa a terra? Pode ter também, né? Mas, pensa comigo, né? O leite e o mel são extraídos, sim ou não? Você já foi numa apicultura? Eu tenho um tio que, né, que tinha apicultura. Você tem que se vestir todo dia. Parece um astronauta, assim, né? Para você entrar e tirar lá o mel. E você já foi numa fazenda para ver tirar leite da vaca? Quem já foi? É interessante, né? Eu já fui, eu era pequeno, meus pais levaram. É interessante. E o cara, não fica atrás aí, né? Vai levar um coice. Tem que ficar ali, né? Tem todo um processo, não é verdade? Dá trabalho. Leite e mel significa, tem produtividade, mas você está envolvido no trabalho. Você está envolvido, você está engajado. Outra coisa importante é o engajamento. Uma coisa que desanima é a pessoa desengajada. Nada adere. Ela não está engajada no trabalho. Não está engajada na família. Tá, mas parece que não está. Né? Vai visitar a pessoa, parece que não está naquela casa. Foi porque, como eu disse, não lembro quem foi lá no Japão, né, minha irmã, né? Levou o filho e falar, minha irmã não fala bem japonês e os filhos falam. Aí chegou lá, os dois falando, os dois eram pequenos, né, os meus sobrinhos. Aí eles falando com o médico, aí o menor falando com o médico. Aí a minha irmã falou assim, escuta, o Jaime, né, que é a maior, o que ele está falando? Ele falou que ele não sabe porque que ele veio aqui, que você que trouxe. Então, que ele não sabe por que veio, que não tem nada. Ou seja, às vezes a gente não sabe, né, o cara está na igreja, mas não está. Não sabe por que está. Não está engajado. Engajado é a pessoa que tem proatividade. Ela vai, ela se envolve. Ela abraça. Certo? Engajado é assim. Você se sente dentro, você pertence à igreja. Você é parte do corpo de Cristo, amém? Você é parte da família de Deus. Foi Deus que fez essa obra. Não é uma carteirinha do membro da igreja. A gente nem tem carteirinha de membro da igreja. Né? Batismo, sim, a gente tem lá, né? O livro do batismo. Penso. Mas o que te faz membro do corpo de Cristo é ser de Jesus, ser batizado nas águas, é estar firme com Deus. Se você não é batizado ainda, decida pelo batismo. Nós temos uma surpresa logo para a igreja. Né? Vou contar por cima, que estamos evangelizando, né? Levando o evangelho para uma família, vizinha nossa. E tem uma senhora de 92 anos que quer ser batizada nas águas. E nós vamos batizar aqui. Amém? Vocês estão conosco? Ela tem o desejo de ser batizada. Ela fala, a gente já fez segunda vez essa semana. Ela nos chamou lá. Bênção isso, irmãos. A filha está tão impressionada que ela está querendo agora, vamos fazer os encontros de esperança lá. Bênção isso. 92 anos, mas a senhora tem certeza? Eu tenho certeza. E você pergunta tudo, ela, né? Está consciente, o que é Jesus para você? Tá? E ela, firme. Não é bênção isso, irmãos? Então, o que é que nós queremos pensar? Vamos lá em Deuteronômio 31, 6 a 8. Deuteronômio 31, 6 a 8. Diz a Bíblia: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas,
pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, presta bem atenção nesse 7, ó. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Não tenha medo, não desanime. Fala para a pessoa do seu lado. Não tenha medo, não desanime. Foi isso que Deus falou para Moisés falar para Josué. Não tenha medo, não desanime. Passaram 40 anos no deserto. Já passou quanto tempo de pandemia, pessoal? 10 meses? É um bom tempo, hein? Quando começou a pandemia, eu confesso que eu pensei que era 15 dias. A maior parte das pessoas, né? 15 dias, poxa, mas 15 dias? Naquela época, 15 dias era um fim do mundo, né? 15 dias, cara, 15 dias. 15, 30, 30, 60, 10 meses e a gente não tem ideia exatamente qual é a hora que isso vai acabar. Tem mais ou menos a ideia aí que vai ter vacina, esperamos em Deus, mas quanto tempo? Então, quando nós pensamos essa multiplicação toda que nós falamos aqui, né, eu fico imaginando o povo no deserto. Existia um propósito. Moisés e Josué, principalmente, Caleb, a gente sabe que estava junto ali, mas Josué era o discípulo principal ali de Moisés. Moisés estava com Josué, treinando Josué. Durante todo o período. A geração que saiu do Egito não foi a mesma que chegou em Canaã, sim ou não? Vocês lembram disso? Nas leituras? Em Deuteronômio fala. O Reginaldo até ministrou isso, acho que na semana passada, né? Então não é a mesma. É outra geração que nasceu no deserto. Então, só alguém com muita convicção de onde Deus tinha mostrado podia realmente passar para a nova geração aonde Deus tinha mostrado para chegar, sim ou não? Se você não tiver convicção, você vai falar para uma geração de novo inteira que o projeto de Deus é Canaã. Tem que estar cheio da visão de Deus, da voz de Deus. Então a primeira coisa aqui é Moisés, olha para Moisés, 120 anos. Começou o seu ministério com 80 anos. Entendeu o propósito de Deus. Essa é a primeira coisa importante. Nós precisamos entender. Se Deus tem um propósito, não importa o que tenha no deserto, os meus olhos estão no propósito eterno de Deus. Qual é o propósito de Deus para mim? Não tem a ver apenas com as dificuldades no deserto, tem a ver com propósitos eternos. Se o propósito de Deus para mim é ensinar a palavra, então enquanto Ele permitir, eu estarei ensinando a palavra. Se tiver pandemia, se não tiver pandemia, enquanto Ele me der forças, eu vou ensinar a palavra. Esse é o propósito. Sim. Com isso, certamente há algo que Ele nos dá lá na frente. Isso é promessa de Deus, a promessa da terra. É a promessa de Deus, da vida eterna, é a promessa de estarmos sempre com Ele. Então, eu não terei medo, nem mesmo da morte. E vamos ser sinceros, a gente precisa pensar nisso. Infelizmente, nós temos aumentado os números de Covid. Temos mais gente com problemas. Nós temos orado aí. Pessoas enfermas, pessoas que faleceram essa semana. Temos que orar, mas temos que pensar o seguinte: o meu propósito é eterno. O meu propósito está nas mãos de Deus. O meu ânimo vem dEle. Enquanto eu estou aqui, é porque eu estou apontando para Canaã. Quem é que o Senhor quer que eu seja? Caleb, Josué, a nova geração, eu não sei. Eu só sei que eu quero estar nessa turma aí. Eu vou entrar para Canaã. Amém?
Eu estou para Canaã, porque a visão de Deus, eu vou em frente. Essa igreja do tempo da pandemia, é do final dos tempos. Estamos caminhando para isso. A gente não sabe o que a pandemia tem a ver com o fim dos tempos, mas alguma coisa, né? Tem muita gente fazendo um monte de coisa aí. No começo da pandemia tinha cada ideia. Se você ficar muito preocupado com detalhes, você acaba nem fazendo a sua parte. Vai ficar pensando só nisso e lendo, né? Vai ficar o tempo todo lendo coisas. Então, temos que tomar cuidado com isso. Mas, com certeza, algo que pega a humanidade toda durante tanto tempo está marcando a humanidade para sempre. Né? Nós temos visto isso impactado próximo de nós. Mas qual é o papel da igreja? Nós não podemos olhar para trás, olhar para o Egito, ou nos colocar com medo. Mesmo no deserto, com serpentes, com calor, seja como for, o povo que creu no Senhor chegou em Canaã. Josué entendeu a mensagem. Eu continuo esse projeto aqui que eu recebi de Moisés. Vem de Deus. Então eu preciso entender, existem muitos desafios no deserto. E o povo, nós tivemos muitos problemas que aconteceram no deserto. Algumas coisas eu vou citar. Por culpa de alguém, né? Quando o povo estava lá no deserto, nós vamos morrer nesse deserto. Você, Moisés, tirou a gente lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Não foi isso que o povo falou? Por culpa de alguém. Estou no deserto porque o Moisés que tirou a gente. Quando ele estava no Egito, ele queria ser liberto, não é? Ele queria ser liberto. A hora que ele foi liberto e precisava passar pelo... Porque o deserto não é porque Deus queria castigar simplesmente o povo. Não, ele queria ensinar o povo. Mas realmente a dificuldade de ensino, né? Como diz lá no Novo Testamento, aí fica prolongado o período. Mas nós precisamos compreender o que Deus tem para nós. Quando você culpa alguém, você não consegue aprender. Aí Deus precisa intervir. É o que aconteceu com aqueles que questionaram dessa forma, naquela época. Então, culpar alguém, quer dizer, o governo do Brasil é que é culpado de eu estar com esse problema financeiro. Não, o governo do Estado, a prefeitura de São Paulo, né? Eu perdi o emprego, porque aí não tinha tal. O meu chefe, a empresa que eu trabalho, a minha família, o meu marido, né? Meu namorado, minha namorada, tem uns namorados aqui também, né? O meu sogro, a minha irmã, o pastor também leva a culpa que não, nossa, é impressionante. O pastor não tem visão. Se fosse espiritual, ele orava, né? Meus problemas já saíam assim, automaticamente. É uma visão de mago, né? Não é, eu acho que não é exatamente. Talvez tenha que assistir mais filme da Disney e é outro departamento, né? Disney, Hollywood. Então, queridos, culpar outros não engaja e não dá ânimo, só dá desânimo. Assuma a tua responsabilidade com tudo que Deus te deu. Ele te tirou do Egito, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu dons, Ele te deu talentos, Ele te deu força, sim ou não? Ele te deu um ministério, Ele te deu um chamado. Coloca a mão no arado, não olha para trás, porque se Ele deu isso, é para fazer isso na pandemia. É pela internet, é com a câmera, é sem câmera, é com tablet, é onde Deus te plantar. O ânimo vem dele e do propósito que ele tem. Se ele nos escolheu para viver nessa geração, é nessa geração que nós precisamos fazer diferença. É com as pessoas que nós vivemos, é com os nossos vizinhos. Quando que eu ia imaginar que eu ia batizar, né, uma senhora de 92 anos que não pode entrar na igreja agora? Nós vamos ter que pensar num jeito, mas nós vamos batizar essa mulher, pela graça de Deus. Um negócio seguro, vou conversar com os irmãos. Amém, queridos? Estamos juntos? Não vamos deixar de batizar uma pessoa por causa da pandemia. Nós vamos arrumar um jeito. Seguro, correto. Amém.
Certo? Então Deus, Ele nos dá essa geração, esse momento. Nós não podemos trazer com culpa nossa também. Eu não consigo mesmo. Eu estou vendo que eu estou mesmo desanimado. Eu estou vendo que sou eu que estou mais desanimado que os outros. A culpa é minha. Não puxe a culpa para você. Jesus também levou isso na cruz. Até mesmo as coisas que você fez de errado, que você semeou errado. Ele é poderoso para te perdoar e para te dar uma nova história a partir de agora. Não, você não precisa ficar apegado a culpas. Você que está me ouvindo aí na internet também, na tua casa. Não fique apegado a alguma coisa. Se eu tivesse poupado, eu teria dinheiro na pandemia. É verdade. Mas não aconteceu. Então, põe a mão no trabalho, ora a Deus, Deus vai dar graça. Aí, às vezes, a gente tem que fazer rápido, tem que ter agilidade ainda. Mas o ânimo vai fazer diferença. E Deus disse isso para Moisés. Não tenha medo, não desanime. O ânimo, a coragem é devida a nós. Nós precisamos, né, tomar essa decisão. Então a culpa, ela deve sair da nossa mente, nem a culpar os outros, nem culpar você mesmo. Nós devemos engajar com as coisas que Deus nos deu, os nossos talentos, os nossos dons, claro, com os cuidados que nós temos na pandemia, mas nós não podemos olhar para baixo e pensar, então agora é o fim, né? Deus nos deu esse tempo, e precisamos perceber o que é eterno nesse momento. Quais outros desafios? No deserto houve a maior mudança de mentalidade, porque a mentalidade no Egito é uma mentalidade paternalista. Alguém vai dar. Eu fico aqui, eu fico batendo aqui, fazendo tijolo, mas o faraó pelo menos dá uma ração para eu comer. Mentalidade paternalista. Alguém tem que fazer por mim. Alguém tem que fazer por mim. Em algum momento a gente sempre pensou assim, né? Você cresceu em algum lar, de alguma forma. Eu tive pais tão abençoados. Meu pai era um trabalhador tão firme, né? Eu lembro que eu ajudava meu pai, tinha uma veraneio. Acho que a nova geração não sabe nem o que é isso, né? Veraneio. Quem já viu uma veraneio aqui? Bem, hoje é um carro antigão, né? Na época veraneio, né? Era um carro bem, né, legal, carro grande. Eu ia com a veraneio com meu pai comprar caixa de laranja no Ceasa. A gente morava no Butantã e a família era grande, né? E minha mãe sempre tinha gente em casa, graças a Deus. Era casa, família, era igreja, tinha tudo lá. E aí nós comprávamos caixas de laranja para a semana. Acredite se quiser. Comprava caixa de laranja, caixa de banana, ia lá com ele ajudar. Eu nunca pensava assim, será que o meu pai tem dinheiro para pagar essa laranja? Quanto será que ele trabalha para comprar essa laranja, né? Nessa época. Hoje, se eu for lá comprar uma caixa de laranja, uma de maçã, uma de banana, eu fico pensando, né, quanto custa mesmo? Não é? Lógico, né? Mudou o papel, né? Mas, é claro, esse desmame, ele acontece com o tempo, né? Normalmente, né? Você vai desmamando. Mas existe um problema quando isso não acontece. Quando a mentalidade continua paternalista. A gente não assume as responsabilidades. E aí, é o que aconteceu no deserto. Ao invés de pensar, como é que Deus quer que eu me porte aqui no deserto? Não, eu fico culpando o faraó, culpando Moisés, culpando não sei quem, fico reclamando, murmurando, falando um monte de coisa. E é isso que exatamente traz desânimo e depressão e ansiedade, tudo quanto é coisa. Estou dizendo que é só isso. Mas isso colabora, se dobrou o número, que alguma coisa tem. Sim ou não? Alguma coisa tem.
Então, não tô aqui entrando no mérito do genético, do traumático e tal, mas eu estou entrando no mérito do dia a dia. O nosso dia a dia, como é que eu estou enxergando o meu dia a dia? Como é que eu estou enxergando os desafios do deserto da pandemia? Não é? Como é que eu estou enxergando o isolamento? Como é que eu estou sendo proativo em alcançar alguém, em conversar com alguém, em trabalhar as minhas emoções? Estamos agora no Novembro Azul, né? Novembro Azul. E essa semana eu tive uma declaração de uma pessoa, de um homem, de como a mudança da perspectiva dele, olhar a situação dele, mudou o físico dele. Estava passando muita dificuldade, ele estava muito para baixo. Ele lembrou de Davi, começou a orar a Deus e começou a pensar de forma diferente. E Deus começou a melhorar, a saúde dele começou a melhorar biologicamente, nos exames. Não é tremendo isso? As emoções dele começaram a melhorar. Então, Novembro Azul aqui para os homens, né, uma primeira palavra aqui. Nós precisamos pensar como nós estamos olhando para a vida. Como nós estamos olhando. E para o homem isso pesa bastante. A questão financeira, a questão da responsabilidade com o lar nessa pandemia, difícil. Quando a gente olha, né, para o mercado e vê que as coisas estão, para alguns ramos do mercado de trabalho, está mais difícil. Alguns talvez não, mas outros está mais difícil. A maior parte está mais difícil. Né? Mais difícil de vender, está mais difícil de circular, está mais difícil, mais caro para a maior parte das pessoas, né, dos ramos. Então precisamos pensar nisso. Então, no deserto, é necessário ter o tempo de busca, como Moisés teve, foi para o Monte Sinai e levou quem do seu lado? Quem estava no pé do monte com ele, você lembra? Josué. Josué ficou lá, uns 40 dias no pé do monte. Como é importante, né, a gente poder buscar ao Senhor profundidade. Quando Moisés buscou em profundidade, ele percebeu o caráter de Deus, porque ele deu os mandamentos, para que a gente pudesse aprender. Foi nesse momento. Claro que havia um plano de Deus aí, soberano para o povo de Israel, mas ele também tem um plano soberano agora. Qual é o nosso momento aqui? Eu talvez não seja o primeiro a subir no monte, mas eu quero estar ali pelo menos no pé, né? Para receber. Então, queridos, tem a tarde da busca aqui, vem aqui, fica no pé do monte, orando, né? Tem a live de oração, vai lá orar. Ah, mas eu não estou com muita vontade, eu estou meio desanimado. Aí que você vai mesmo, vai orar. Vai ficar no pé do monte, porque Deus escolheu quem? Aqueles que estavam próximos. Falou, fala com Josué, ele que vai entrar com a terra lá, vai entrar com o povo. Aqueles que estão colocados aos pés da cruz, aqueles que estão aos pés do Senhor. Quando perceber, Deus já está te usando. Você fala, pô, mas eu nem tinha programado. Já, quando você vê, essa semana foi 2 visitas abençoadas. Tivemos também com o Alexandre e familiar dele. Foi uma bênção. Levar a palavra de salvação no meio da pandemia. Tivemos outros encontros que eu sei que os irmãos fizeram. Não desanimem. Olhe para o lado. Olhe quem está precisando. Oferece Jesus para o teu vizinho. Oferece os encontros de esperança. Oferece a água da vida que você tem. Esse é o tempo. Você não sabe quanto tempo as pessoas têm, diminuiu. Né? A perspectiva de vida está mais preocupante, as pessoas estão com medo. Mas nós não precisamos viver em medo. Nós precisamos pensar o seguinte: enquanto eu estou aqui, eu tenho uma mensagem, a mensagem do céu. Enquanto eu estou aqui, eu tenho uma mensagem de vida. E eu vou levar essa mensagem para as pessoas que estão perto de mim. Meu amigo de faculdade, minha colega, meu vizinho. Arruma um gancho, seja criativo no deserto. Sim ou não? Seja criativo, usa a comida, usa a música, usa o que for, o trabalho.
Nós estamos desenvolvendo, já tínhamos começado esse trabalho, mas um trabalho junto a empreendedores cristãos. Uma bênção, uma bênção, né? Nós estamos vivendo isso também, e estamos fazendo isso, um discipulado corporativo, umas coisas diferentes que Deus está fazendo, depois eu compartilho melhor com vocês. Porque aonde você vai, se você realmente está inspirado no Senhor, você vai exalar o perfume de Cristo. Ah, mas tem dificuldade, você não sabe os colegas que eu tenho, você não sabe o chefe, você não sabe, nananã. Eu sei, nós também temos, todos temos. Mas se você estiver na graça, Deus vai te dar criatividade, vai abrir a porta, vai mostrar um vizinho, vai mostrar um outro colega empreendedor, vai dar um caminho. Eu creio nisso. Amém, queridos? Tenha ânimo, não desanime, não tenha medo. Ah, mas será que, se nós pensarmos apenas no será que, certamente não funciona, irmãos. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios 10, versículo 1. 1 Coríntios 10, versículo de 1 a 11. Eu gosto muito de pedir para os irmãos lerem, né? Mas a questão aí da pandemia, a gente... Para todos possam ouvir, né? Quem está em casa também, a gente facilita lendo por aqui. 1 Coríntios 10, 1 em diante. 1 Coríntios 10, de 1 em diante. É muito importante esse texto também. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Dá uma paradinha aqui. Essa rocha era Cristo. Porque Moisés já é uma tipificação de libertador mesmo. E todo o trabalho que Moisés fez foi, como eu falei, é uma figura do que ia acontecer lá na frente. Então Deus já estava revelando o libertador. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Lembra? A primeira geração morreu por causa da murmuração. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Então, assim, ficou no passado, né? Isso aí não... Nem sei o que está lendo do Deuteronômio, do Antigo Testamento, né? Esse aqui é novo, irmãos. Novo, ó, exemplo para nós. Vamos ler, Novo Testamento. Apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Opa, tem um propósito aqui já. Não cobicemos coisas más. Eles estavam cobiçando coisa que era antiga, do Egito, né? Coisas que não tinham a ver com a libertação. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito. O povo assentou para comer e beber, e levantou-se para entrar na farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Então, tudo isso é exemplo para nós. E num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpentes, e não se queixem, como alguns deles se queixaram. Então o Novo Testamento está reforçando, não se queixem, como eles também se queixaram. É um ensino para nós, né? Não se queixem. E foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, de novo ele falou, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Lá, Paulo, há 2000 anos, já falou o fim dos tempos. Aqui, então, está mais perto ainda, né? Claro, com mais perto ainda. Então, existe um propósito para tudo que aconteceu na Bíblia. Existe um propósito para o que aconteceu no deserto. Existe um propósito de ensino para aqueles lá e para nós, porque está aqui no Novo Testamento. O que é que eu devo aprender? O que é que eu devo aprender, né? Em termos de ânimo e de engajamento, né, para avançar.
Como que eu posso avançar como cristão no meio da pandemia, com tantos desafios e dificuldades? Preciso primeiro acreditar, Deus continua tendo um propósito para nós, para mim como cristão. Deus não deixou de te amar. Eu nunca os abandonarei. Você pode contar com Deus. Deus está conosco. Amém? Na pandemia, Ele estava lá com eles no deserto. Na dificuldade. Então você está com lutas. Todos estamos com lutas diversas. Alguns com parentes próximos. Com doentes, né, enfermos. Eu estou também. Meu irmão, nós temos orado por ele. Voltou, está internado. Nós estamos orando pela vida do Marco. E vamos orar hoje novamente. A Cristiane, irmã do Deco, e tantos outros enfermos. Mas nós estamos aqui, somos igreja de Cristo, para orar por eles, para abençoá-los, para visitá-los se for possível, para fazer a obra de Deus, porque Ele nos deu essa geração, esse tempo de pandemia, para avançarmos e não para desanimarmos. Amém, queridos? Para continuar ministrando a palavra, orando pelas pessoas. As lives de oração, uma bênção, irmãos. Uma bênção. Estamos lá na rocha. Quando você vai fazer a live, sempre lembre disso. Eu estou aqui orando, alguém pode estar entrando agora, desanimado, pensando no que vai fazer da vida, e pode ouvir uma palavra de 10 minutos de reflexão, 5 minutos, uma oração, às vezes uma música, e pode ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? A pessoa pode estar esperando, e eu sei que está, hein? Pode não, estão. Muitas vezes falando, olha, agora eu vou entrar na live, que eu estou precisando tanto de algo. Eu sei que eles vão orar pela minha irmã, pelo meu irmão, pelo meu tio. Está ali, aguardando. Igreja, faça o papel, não desanime. Não desanime, intercessores. Não desanimem, professores infantis. Não desanimem, porque as crianças não estão. Deus continua conosco. O chamado continua vivo. Nós podemos continuar sim, em nome de Jesus. A igreja continua de pé. Nós continuamos sendo igreja de Cristo, com pandemia ou sem pandemia, até que Ele volte. Amém? Até que Ele volte. Nós continuaremos pregando, ministrando, ensinando, intercedendo, marchando. E o Senhor vai nos mostrar a cada passo. Ele mostrava no deserto. A nuvem, né, se movimentava. O cristão precisa estar atento à igreja, e nós sabemos que é isso, hein? O verbo da verdade. É impressionante como Deus já fez isso com a gente, né? E estarmos aqui é outra coisa aqui. Estava até conversando aqui sobre isso com as irmãs proprietárias aqui. A nuvem está mudando a nuvem, rapaz. Mas por que será que a gente tinha mudado tão rápido, né? No começo do ano? Ah, tá bom então, né? Vai, muda. Acho que não deu 2 semanas. 2 semanas vem a pandemia. Não foi isso? Acho que deu umas 2 semanas, 3 no máximo. Vai na nuvem. Por isso eu preciso estar na graça. O Espírito Santo, nós precisamos estar debaixo da graça. Sentindo o peso da glória do Senhor. No louvor, na adoração. Essa é a chave. Porque aí a nuvem se movimenta, a gente vai. Parou, para. Ficar discutindo, mas por que parou aqui, né? Você acha que tinha que ter parado? Eu acho que não. Não começa essas coisas? Aí começa, murmuração. Para mim, eu acho que se a nuvem fosse mais baixa, porque ainda pega um pouco de sol, eu acho que está calor. Sempre tem um enrosquinho. Dá graças ao Senhor e vai. Se anima porque Ele é teu Deus. Ele não te abandonará. Seja forte e corajoso. Tem alguém do seu lado que pode ser alcançado. Tem alguém que pode estar ouvindo essa live agora. Você pode ser transformado a sua vida hoje. Se você está ouvindo essa palavra, entrega o teu caminho ao Senhor e você vai ser transformado. Você e a sua casa. Jesus continua o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua.
E a verdade do Evangelho continua mudando as pessoas. Continua. Ela não parou. As pessoas continuam se entregando, continuam se convertendo, continuam sendo transformadas. Não desanime, não olhe para trás. Nós precisamos dessa consciência de que Deus está nos preparando. Abre tua Bíblia lá em Êxodo 17, 14. Deus está te preparando. Êxodo 17, 14. A Bíblia diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei o que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Escreva isso num rolo, e diz a Josué: o rolo é memorial para todos. E fala para Josué. Deus ensinou Moisés a discipular. Deus falou: faz isso com Josué. Prepara Josué. Deus, já acontecia isso no Antigo Testamento, queridos. Já acontecia no Antigo Testamento. Êxodo 24, versículo 12, aquilo que eu falei anteriormente. Êxodo 24, versículo 12 a 14. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. E assim por diante. Josué estava onde? Lá perto, aquilo que eu falei para vocês. Então é importante preparar a próxima geração. Moisés, o texto que nós lemos, Moisés com 120 anos, passando a bola para Josué. Mas isso não precisa ser só quando a gente está mais velhão, né? Quando você discipula o adolescente, né, irmãos, a Cris e o Rubens que fazem o trabalho com adolescente, vocês estão preparando a nova geração. Os Josués precisam vir. Preparem os Josués. Preparem os Josués. Não, ouça o que eu estou falando. Preparem os Josués. Nós precisamos preparar mais Josués. Nós precisamos, ouça o que vou repetir. Preparem os Josués. Nós precisamos que eles fiquem perto de nós quando estamos buscando a Deus. Eles precisam ficar perto de nós quando você está evangelizando. Eles precisam ficar perto de você quando você está ensinando. E eu estou dizendo para mim mesmo. Você que é Josué, fica perto do monte. Fica perto. Não fica assim, o meu discipulador que venha me buscar. Eu quero saber. Se ele não insistir, também nem faço discipulado. Que interesse é esse? Gruda, agarra aquilo que Deus... Estou falando só corpo, né? Se Deus deu uma oportunidade, vai aprender, irmão. Eu me lembro, já contei várias vezes, né? Quando eu conheci um tio da Leia, que já está na glória, Coronel Eliseu, que conhecia muito do Apocalipse, eu grudei nele, o pessoal me criticava. Mas não é possível, Marcelo. Nós passamos pelo menos 2 ou 3 finais de semana inteiros. A gente ia na sexta, ficava até o domingo, ia na casa, ficava o fim de semana inteiro. E ele gostava de ensinar, eu era um sugador. O que mais? Eu não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada desse negócio. Eu pegava lá, o que mais que é? Qual o texto? Mas por que... Nessa época ele não tinha os livros, ele escreveu livros depois, escreveu uma meia dúzia de livros sobre Apocalipse, inclusive alguns a gente já usou para ensinar vocês. Vai lá beber, se Deus tem algo para você. Amém? Vai aprender.
Vai na escola de ministério, vai na célula, no discipulado, no culto, anota a hora, vê de novo na internet, né? Vai lá, fala, eu quero ouvir de novo, né? Tal, queria pegar. Vai atrás. Bem, se você tem oportunidade de fazer seminário, né? Se você tem chamado para isso, vai. Mas Deus já colocou discipuladores aqui nessa igreja também, não é? Temos vários. Quem é discipulador aqui? Levanta a mão. Eu sei que tem as dificuldades, que às vezes é discipulador, eu sei que tem discipuladores aqui, que está a crise dos discípulos, né? A gente começa a discipular alguns discipulados, mas as pessoas não continuam. Que o Senhor nos dê mais irmãos com sede, né? Mais pessoas para a gente poder discipular. Olha ao seu lado e vê os Josués que tem perto de você. Amém? Se engaje com eles. Se engaje com eles. E eu quero encerrar aqui essa palavra, né? Que a maior forma de a gente tem a nossa parte quando nós tomamos a decisão de ter bom ânimo. Quando você olha para Josué capítulo 1, versículos 5 a 9, Deus fala com Josué de novo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, né? Tem bom ânimo, que você vai tomar posse da terra. Deus fala novamente, praticamente a mesma coisa que falou para Moisés, falar para ele. Deus fala direto com Josué. Esse é o momento que Deus está falando com você. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não desanime. Não olhe para trás. Não olhe para as coisas que estão parando, que estão difíceis. Deus tem um propósito no deserto. Ele está, muitas vezes, com as lutas, ele muda a nossa mentalidade, para não pensar o seguinte: pelo menos eu fazendo só isso, eu tenho, né, a ração do faraó. Está quebrado em nome de Jesus. Se Deus tem uma profissão para você, se Deus tem um propósito para você, um chamado, não fique acomodado. Rompa, é necessário. Sabia que eu quando fui para a igreja, eu não gostava de falar em público, não. Não tinha facilidade. O máximo que eu fazia, eu tocava. Até cantar. Mas muito. Embora fazia isso no mundo, mas eu era não era um líder, né? Tinha os líderes do grupo que eu fazia lá. Quando Deus me trouxe para o ministério, muitas coisas não tinha ideia de como fazer. É assim no seu trabalho normal também, né? Às vezes você vai começar a fazer uma coisa que você estudou, né? Mas você vai lá para o consultório, né? Consultório dentário, fono, certo? Psicológico, nutrição. Aí você vai lá, você fica pensando, né? Lá no hospital, o que eu faço se eu for pegar uma pessoa dessa, né? É a primeira vez que eu vou pegar uma criança com autista para ensinar, né? Um cego, ou sei lá, uma deficiência. A gente se vê numa situação, você fala, como é que eu vou resolver isso? Mas muitas vezes a gente precisa dar o primeiro passo e falar: Deus, me ajuda. Eu quero fazer e eu vou começar, eu sei que o Senhor está comigo, me ajuda. Dá o primeiro passo, querido. Se Deus está falando com você, mesmo as coisas na pandemia, muitos já estão envolvidos, engajados, mas talvez muitos aqui, né, em casa, podem estar pensando: eu estou parado agora, vou ficar assim, porque realmente eu tenho. Não é tempo de ficar parado. Não é tempo de ficar parado. É tempo de fazer diferença. Diferença com o dom que Deus te deu. É tempo de fazer diferença com a unção que o Senhor já colocou sobre a igreja. E na tua profissão, com os teus dons, na igreja, preparando os Josués, não fique parado. Deus continua conosco. Ele não nos desamparou. Ele não nos desamparou. Ele continua conosco. Amém? Não esqueça disso. Feche os seus olhos. Coloque a tua vida diante de Deus, você que está em casa também. Talvez você tenha um tipo de habilidade que você não está usando, ou um tipo de recurso, alguma coisa que não está sendo usada, e você fica pensando. É o momento de você
colocar diante de Deus tudo que você pode. Teus talentos, teu chamado, tuas habilidades, coloca a serviço do reino, né? Das pessoas que talvez te cercam. Quantas vezes eu penso, poxa, mas eu estou quase sem força, mas o Senhor renova as minhas forças. Você dá mais um passo, você vê o fruto. Então coloca o teu coração diante de Deus. Pense agora algo que o Senhor já está te sinalizando. Você já está percebendo. É o momento de você consagrar mesmo. Senhor, eu quero que o Senhor use mais as minhas habilidades de administrador, de profissional da saúde, de educador, de líder, de discipulador, enfim, né, de servo de Deus, da minha família, nos meus vizinhos. E eu quero fazer mais uma vez um apelo mesmo. Você que sente de Deus, você que percebe que o Senhor já está incomodando você para se engajar mais, ou para dar mais um passo em algo, pode ser profissional, pode ser que não seja uma questão aqui, na realidade da igreja, dentro da igreja, pode ser que seja algo da sua semana. Vem colocar no altar, fala: Senhor, eu quero sim. Eu quero que as minhas habilidades sejam mais engajadas. Não quero ficar desanimado, pensando que não sirvo, ou que não está adiantando as coisas que eu estou fazendo. Eu quero colocar no teu altar. Eu quero ser mais útil com os Josués. Eu quero estar mais debaixo da tua graça mesmo, no pé do monte, te buscando. Se você tem esse desejo, querido, vem aqui. Vamos orar juntos, vamos pedir que o Senhor renove o nosso ânimo, vamos pedir que o Espírito Santo nos leve mais longe, que nós possamos olhar com um propósito mais eterno para as coisas e não tão imediato, a partir dos problemas apenas, mas vamos olhar além dos problemas, o que o Senhor pode nos abençoar, mesmo na pandemia, em nome de Jesus. Se você quiser, com distanciamento, não fique perto, né, do outro irmão, fique distante, pelo menos 1,5 metro, mas pode vir, a gente tem bastante espaço aqui, né? Não tem problema não, pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és bendito. Vamos orar. Se você quiser vir, pode vir. Temos irmãos aqui. Vou pedir para os intercessores orarem. Orem agora. Por favor. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E enche-me de novo, eu navegarei no oceano do Espírito, nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito e me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo,
vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito sem nenhuma explicação. Ao Deus da minha vida, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus. Palavra do Senhor ministrada em nossos corações e que possamos realmente ter a coragem que vem do Senhor, a força que vem dele. Muitas vezes nós não temos, por nós mesmos nós não temos. Nós dependemos realmente da força do Senhor. Amém? Queridos, abra a tua Bíblia no Salmo de número 55. Você pode até achar estranho, né? Como ela vai ler esse versículo agora, esse capítulo, esse versículo, em relação aos nossos dízimos e ofertas, que é o que nós vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Você que está em casa também, adore ao Senhor com seus dízimos e suas ofertas. Mas no Salmo 55, no versículo 22, diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue suas preocupações. Às vezes nós deixamos de dar o dízimo, às vezes nós deixamos de dar a oferta, porque nós ficamos preocupados. Poxa, se eu for dar o dízimo, vai faltar para mim na semana, vai faltar para mim no mês. Se eu for dar o dízimo e oferta, como que vai ser da minha família? Mas a palavra diz aqui: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. É Ele quem sustenta as nossas vidas. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos veste, é Ele quem está conosco todo instante, conforme foi ministrado aqui. Por isso, não se preocupe com aquilo que você vai ter que comer amanhã ou vestir amanhã, como diz a palavra também. Mas coloque no altar do Senhor a tua oferta. Você está devolvendo, nós devolvemos um pouco daquilo que o Senhor nos dá. O Senhor nos abençoa de tal forma e nós devolvemos apenas um pouco. Por isso, venha até o altar, mas não só coloque ali, ore, coloca: Senhor, eu estou aqui como um aroma suave em adoração, para depositar aqui a minha oferta, para depositar aqui o meu dízimo. Você que está em casa, a mesma coisa nesta hora. Você que faz transferência bancária, ore antes, fala: Senhor, eu estou fazendo essa transferência e te agradecendo, porque a palavra diz que eu tenho que entregar as minhas preocupações ao Senhor, e o Senhor me susterá, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me alimentar. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, feche os teus olhos nesta hora, enquanto o grupo de louvor está cantando, que você possa vir até aqui o gasofilácio e colocar no altar e orar e agradecer, porque o Senhor tem te sustentado. Amém? Somos tua igreja reunida aqui,
recebemos autoridade, estamos acima de principados e poderes, nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, só tu és Senhor de São Paulo. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor de São Paulo e do Brasil. Somos tua igreja, reunida aqui, embaixadores do reino, amor de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poderes. Fiquem em pé, queridos, declare isso. Que Ele é Senhor. Aleluia. Declare isso agora. É Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. É Senhor de São Paulo e do Brasil. Aleluia, Jesus. Nós declaramos nesta manhã que Tu és Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos que Tu és o Senhor da nossa casa. Nós declaramos que é o Senhor quem nos sustenta, quem nos alimenta. Nós declaramos que Tu és o nosso Pai, que Tu és o nosso braço forte. Nós declaramos isso nesta manhã e Te agradecemos porque nós podemos, ó Pai, levar a Ti em adoração nossos dízimos e ofertas, ó Pai. Muito obrigada por isso, Senhor, porque o Senhor é quem tem nos sustentado, nos guardado e nos livrado, em nome de Jesus. Amém, amém. Continue em pé, nós vamos estar intercedendo nesta hora. Eu peço que toda a igreja esteja intercedendo agora. Eu vou pedir para que a Renata e a Rebeca venham até aqui. A Renata vai estar intercedendo agora pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas eleições. Porque, como igreja, nós precisamos orar pelo nosso país. Precisamos orar pelos nossos governantes. A igreja não está alienada a isso. A igreja precisa orar. Nós queremos um país melhor, nós queremos uma cidade melhor. Nós precisamos orar. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a Rebeca vai estar orando pelos enfermos, né? Nós vamos estar orando agora, intercedendo pela irmã do Deco, a Cristiane, pelo meu cunhado Marco e outras pessoas, mas nós vamos estar intercedendo. A palavra do Senhor diz, lá em Tiago, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Por isso eu peço, igreja, você que está em casa também, levante as suas mãos agora, em intercessão, em oração. Aleluia, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Como nós falamos no começo do culto, né, hoje o Brasil todo está fazendo o seu papel como cidadão, né, as pessoas que podem, obviamente. E eu queria ler o texto, que é muito conhecido por todos nós, de 2 Crônicas 7, 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A nossa terra precisa ser curada, né? A nossa terra precisa ser restaurada. O caráter dos homens que estão sendo colocados, homens e mulheres, que estão hoje sendo eleitos, serão eleitos até às 17 horas, né? Esse caráter precisa ser santo no lugar onde o Senhor os colocou, porque as autoridades são colocadas aonde estão pelo Senhor. Mas assim como muitos, quando elas se deixam envolver pelo poder e pelo orgulho, elas caem, como Saul caiu, não é? Então, que nós possamos orar nesta manhã, em primeiro lugar, que o Senhor não permita que sejam eleitos mais pessoas que venham a tomar mais dos enfermos, das crianças, dos pobres, dos estrangeiros, porque a palavra diz que nós deveríamos cuidar, ter um foco especialmente nessas pessoas.
E que o Brasil possa ser realmente curado, que nós possamos ser curados também, porque a corrupção vem do povo, ela não acontece só em cima, ela acontece no momento em que você mente, no momento em que você não devolve o troco que recebeu errado. Então a corrupção ela começa no começo mesmo da criação, né? Então, coloque a tua vida diante do Senhor agora, você como cidadão, como cidadã, e vamos clamar, igreja, levante um clamor pela nossa cidade, um clamor pelo nosso país, porque no Rio de Janeiro, inclusive, as eleições estão sendo extremamente violentas, facções estão sendo eleitos ali, para que o poder do mal esteja nas prefeituras e na Câmara dos Vereadores, e nós repreendemos isso aqui no Brasil, em todas as cidades, inclusive na nossa cidade de São Paulo, e nós te pedimos, Senhor, como nós lemos em 2 Crônicas neste momento, nós como igreja, como seu povo, nós clamamos, nós nos arrependemos, Senhor, e nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa o pecado do povo, assim como Moisés do monte intercedia para que o Senhor não destruísse o povo pelo pecado que eles estavam cometendo. Neste momento, como igreja, nós intercedemos para que a nossa cidade, para que a cidade, Senhor Deus, do Brasil, não sejam destruídas, mas para que o Senhor coloque ali homens e mulheres, Senhor Deus, com dignidade, com honra, com caráter, que abominam, Senhor Deus, a corrupção, o pecado. Ó Senhor, eleja, Deus, prefeitos, que temam, Senhor, que se preocupem, Pai, verdadeiramente, não só da boca para fora, não só de discurso, mas verdadeiramente tenham empatia com o povo, porque o que falta a essas pessoas é empatia, porque vimos que durante essa pandemia, as pessoas tiveram coragem de desviar dinheiro dos respiradores, que ajudariam pessoas a sobreviver. Isso é lamentável, é muito triste, e nós te pedimos, Senhor, perdoa e restaura, Senhor, levanta homens e mulheres que queiram fazer diferença nesta nação, homens e mulheres que tenham identidade de Cristo, homens e mulheres que não façam de púlpito palanque e de palanque púlpito para não desonrar o teu nome, Senhor, mas homens e mulheres que tenham o Senhor no coração, homens e mulheres, Senhor Deus, com caráter transformado. Limpa, Senhor, passa teu sangue nesta manhã pelas prefeituras de todo o Brasil, passa teu sangue, Senhor Deus, em todas as urnas por onde estão sendo feitas as votações, para que as pessoas, ó Deus, quando chegarem ali, tenham consciência da sua responsabilidade. Nós oramos por isso nesta hora, Senhor. Nos lembramos de orar também pelo estado do Amapá, que está passando por aquela tristeza, mais um desmando, mais uma corrupção, mais egoísmo, Senhor Deus, que se materializa, Pai, no sofrimento de homens e mulheres que estão passando até sede e fome neste momento. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo estado do Amapá, que ali também, Senhor Deus, quando as eleições forem feitas, haja um poder do Teu Espírito Santo, haja uma limpeza, Senhor, espiritual naquele lugar. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, amém. Senhor, continuando em Tua presença, queremos colocar diante de Ti, Senhor, os enfermos, ó Pai, os enfermos, Senhor, aqui dessa igreja, os familiares, Senhor, enfermos, ó Pai, que temos orado, em especial, colocamos diante de Ti, Senhor, a irmã do Deco, a Cristiane, também o meu tio Marco. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque são situações, ó Deus, em que os próprios médicos, às vezes, não têm o que fazer, os próprios médicos são limitados, a própria ciência é limitada, Senhor. Mas nós sabemos que para Ti, Senhor, não há limites. Sabemos que para Ti, Senhor, não há doença incurável. Sabemos que para Ti não há estágio de doença que seja impossível de ser revertido. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor, para que haja cura. Em nome de Jesus, Senhor, que toda bactéria, todo vírus, Senhor, retroceda agora em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos pelo sangue de Cristo, que
Cura, Senhor, as nossas vidas, cura os enfermos, ó Deus, porque a Tua palavra diz que pelas Tuas feridas nós fomos sarados, e nós colocamos diante de Ti, Senhor, realmente, Senhor, essas vidas, Senhor, que sejam curadas, que sejam, Senhor, libertas de toda doença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E também colocamos diante de Ti, Senhor, a pandemia, Senhor, que há 10 meses, Senhor, o mundo inteiro tem enfrentado, perdido entes queridos, amigos, Senhor, pais, mães, filhos, avós, Senhor. Senhor, clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha com a Tua intervenção, Senhor, sobre essa situação, ó Deus, para que a vacina seja encontrada, Senhor. Senhor, que todo tipo de corrupção, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, para que essa vacina não seja encontrada, ou qualquer outro tipo de problema, Senhor, que estejam enfrentando, Senhor, de dinheiro, de poder, Senhor, discussões políticas. Senhor, que seja quebrado em nome de Jesus, e que essa vacina possa chegar ao povo, Senhor, que o povo, Senhor, tenha acesso, Senhor, à vacina, Senhor, para que possa parar, Senhor, essa quantidade desenfreada de morte, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Olha para nós, Senhor, olha para o mundo com Teu olhar de misericórdia, Senhor, e nós clamamos, Maranata, venha, Senhor Jesus, em nome de Jesus, a Tua noiva te espera, Senhor, venha nos buscar, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, amém. Senhor, muito obrigada, papai, por este culto. Obrigada porque nós podemos interceder, ó Pai, e orar a Ti, orar pelos nossos irmãos enfermos, orar pela nossa nação, orar, Senhor, por esta cidade. Muito obrigada por isso, papai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ministrou em nosso coração nesta manhã. Que possamos ser corajosos, que possamos como igreja nos levantarmos e evangelizar, que possamos como igreja interceder, que possamos como igreja arregaçar as mangas e trabalhar, mesmo diante da pandemia, seja a forma que for, que possamos, ó Pai, nos levantar com poder e autoridade vinda do céu, papai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que a graça e a paz do Senhor seja sobre ti, seja sobre a tua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Diga para o seu irmão, você é uma bênção. Que a paz seja sobre ti, meu irmão, você que está em casa. Amém. Amém. Glória a Deus.